Bom, primeiramente, boa tarde a todos os presentes. É muito bom ver essa galeria aí cheia de pessoas de luta, né, que estão aqui no dia de hoje, que a Câmara Municipal vai votar um projeto tão importante como as PPPs. Eu pedi o uso da tribuna, vereadora, e quero agradecer ao João Paulo Rilo por ter solicitado, à mesa por ter acatado, porque nesse último domingo, dia 13, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 35 anos. E, enquanto conselheiro tutelar, eu não podia deixar essa data passar em branco, né? Eu sou um dos 10 conselheiros tutelares que Rio Preto tem, portanto, não falo em nome de todos eles, mas entendo que alguns valores, algumas questões sobre o ECA são de entendimento comum. O que não for, eu estou falando em meu nome. Bom, o ECA, como eu disse, completou 35 anos, e ele... Existe um Brasil antes e um Brasil depois do ECA, principalmente para as crianças mais vulneráveis, principalmente para as crianças mais necessitadas do Estado nesse país. O ECA, ele é um arcabouço legal que engloba várias leis de proteção à criança e ao adolescente. Vai desde a lei que obriga a ter a classificação etária de uma peça, de um filme de TV, até lei que proíbe venda de bebidas alcoólicas para menores, por exemplo, as responsabilizações. Mas tem uma característica do ECA que é principal. Ele é um marco civilizacional porque ele traz a visão da criança e do adolescente como um sujeito de direito. E um sujeito de direito pode parecer um pouco abstrato para muita gente. Mas eu vou te falar o que é um sujeito de direito e que a nossa sociedade, até hoje, tem dificuldade de enxergar a criança como um sujeito de direito. Quando você vê uma criança fazendo arte, é normal você falar, pô, por que essa mãe não bate nessa criança? E isso mostra como nós não consideramos as crianças sujeitos de direito. Ou a gente aponta para um adulto e fala, nossa, por que não bate nesse adulto para ele se comportar? Né? Então, a gente tende a ver a criança como uma extensão dos seus pais, em que os pais podem tudo quando o assunto é aquela criança. E o ECA vem para dizer que não é bem assim. Ele fortalece o vínculo familiar, mas ele estabelece limites. Estou vendo aqui nas galerias o povo do Axé, por exemplo. O ECA é um instrumento importante para garantir a liberdade religiosa. Não é raro termos casos de adolescentes que decidem seguir religiões diferentes da que seus pais querem e entram em conflito. O ECA vem dizer que este adolescente ele é um sujeito de direito, ele tem direito de exercer sua liberdade religiosa, ele tem direito de exercer sua autonomia corporal, ele tem uma série de direitos e ele cria uma série de responsabilidades para o Estado. Por exemplo, é o ECA que diz que a educação tem que ser universal. Portanto, ela cria uma obrigação para o Estado brasileiro. E como eu disse, o ECA, ele principalmente, ele traz um novo Brasil à medida que ele é fundamental para combater o trabalho infantil. O ECA ele estabelece que os menores de idade só podem trabalhar a partir dos 14 anos e esse trabalho não pode ser em um ambiente insalubre e não pode comprometer sua educação. Não era raro nesse país crianças de 8, 9 anos, 10 anos servirem como empregadas domésticas que moravam na casa dos seus patrões. O ECA veio mudar isso, ele veio trazer dignidade e ele veio trazer universalização de direitos para as crianças, sobretudo para as crianças da classe trabalhadora. No nosso município, nós temos diversos desafios para enfrentar para que o ECA seja cumprido em sua totalidade. Foi tema esse ano, aqui na discussão dessa casa, a questão dos conselhos tutelares, né?
Rio Preto, há 35 anos de criação do ECA, Rio Preto tem o mesmo número de conselhos tutelares hoje que tinha há 35 anos atrás, 2. Quando surgiu a figura do conselho tutelar na cidade, Rio Preto tinha 262 mil habitantes. Hoje tem 500.000 e continuam 2. Nós tivemos uma polêmica na questão da LDO, a emenda apresentada pelo vereador João Paulo, que garantiria a criação orçamentária de mais 2 conselhos. A Câmara rejeitou, e aí, pouco tempo depois, o prefeito confirmou, falou que vai ter 2 conselhos ano que vem. Claro que essa é uma iniciativa muito importante, mas me acende um alerta. Se a prefeitura já pretendia criar 2 conselhos tutelares o ano que vem, por que ela impôs para essa Casa de Leis um desgaste tão grande perante a população? Me soa até um certo desrespeito para com os parlamentares da base. Faz votar contra a LDO num dia, para no outro o prefeito vir como salvador e dizer que é graças a ele e não a essa Casa de Leis que representa a pluralidade do nosso município. Quero dizer também que é bem-vindo esses 2 novos conselhos, faço votos que o prefeito cumpra a sua palavra, mas é importante lembrar que Rio Preto não precisa de 4, precisa de 5 conselhos tutelares. Nesse sentido, o ingresso no Ministério Público que o vereador João Paulo fez também é muito importante, porque bem recentemente, presidente, o Conselho Nacional do Ministério Público, nesse ano, na sua resolução 119, ela traz a recomendação para os promotores verificarem o cumprimento dos artigos 131 a 140 do ECA e dá uma ênfase para que também verifiquem se está sendo cumprida a resolução 231 de 2022 do CONANDA, especialmente a proporção mínima de 1 conselho para cada 100.000 habitantes. Ou seja, tem um entendimento recente do Ministério Público, no Conselho Nacional dos Ministérios Públicos, orientando os promotores a seguirem o CONANDA como força de lei. Nesse sentido, é importante que a administração pública, e que essa casa tenha visão para isso, se adeque e adeque o seu orçamento para que Rio Preto tenha 5 conselhos. Porque sem a figura do conselho tutelar, tudo o que está no ECA fica passível de ser descumprido sem que nada seja feito nisso. E eu quero aproveitar esse tempo final da minha fala para trazer uma proposta de lei para que essa Câmara possa fazer. Muitas vezes, o conselheiro tutelar notifica um pai ou uma mãe para vir até o conselho prestar esclarecimento de alguma situação envolvendo seus filhos. E muitas vezes, esses pais e essas mães são os mais vulneráveis, os mais pobres da nossa cidade, e eles têm dificuldade de arcar com o custo da passagem do ônibus para obedecer à convocação do conselho. Nesse sentido, eu queria pedir para os senhores vereadores que apresentem um projeto de lei para que a notificação que vai na casa do munícipe, convocando ele para estar no dia e horário no conselho tutelar, que esse pai e essa mãe apresente ela para o motorista e que ele tenha gratuidade na sua passagem. Dessa forma, a gente não penaliza ainda mais a pessoa mais pobre que está tendo que ir no conselho para explicar, porque foi identificada uma vulnerabilidade social, uma violação de direito dos seus filhos. E, por fim... Obrigado. Pedi só um minutinho, vereadora. E, por fim, eu quero também trazer um alerta para essa Casa de Leis. A Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social, ela fala que a abordagem social, ela trata de trabalho infantil. E ela diz que esse é um trabalho tipificado como um trabalho do assistente social que tem a capacitação para fazer o manejo daquela situação. E, ao mesmo tempo, o CONANDA, né, que faz a lei referente aos conselhos tutelares,
na sua resolução 139 de 2010, ele veda, ou seja, ele proíbe o Conselho Tutelar de executar serviços e programas que devem ser executados pela rede e políticas públicas. O que acontece? Hoje, no nosso município, vereadora, nós temos a abordagem social só até às 10 da noite, em dias de semana, e de fim de semana até às 3 da tarde, se eu não me engano. O que acontece? Quando tem um trabalho infantil, ligam no conselho. E nós vamos, só que nós não podemos ir, porque esse é um serviço da assistência social, porque a gente é vedado de fazer isso e porque a gente não sabe fazer o manejo dessas famílias. E aí o que acontece, vereadora? Se eu tenho um serviço que vai só até as 10 horas da noite, concorda que eu estou em violação dessas duas diretrizes? A primeira, que diz que o Conselho Tutelar não pode executar o serviço, e a outra que diz que o serviço tem que ser feito por um assistente social. O Conselho Tutelar, hoje, ele potencialmente pode estar incorrendo no crime de usurpação de função pública. Então, eu quero alertar os senhores e pedir para os vereadores que têm suas assessorias jurídicas, que nos ajudem a levar essa questão para o Poder Executivo, porque eu vou levar para discussão colegiada, como eu disse, não estou falando em nome de todo o Conselho, mas eu pretendo fazer uma provocação para o Ministério Público para saber se esse entendimento está correto. E eu acho que os vereadores e a equipe jurídica dessa casa podem fazer uma contribuição muito importante. Então, agradeço a esse espaço. Viva o Estatuto da Criança e Adolescente, viva os 35 anos de direitos, de conquistas e de avanços sociais para os menores mais vulneráveis desse país. Viva o ECA!